Fala Brasil, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como ganhar R$ 150 por dia na Uber, tá bom? Como renda extra, beleza? Eu vou revelar também mais ou menos quanto que eu tô ganhando por hora aqui no aplicativo, aqui em São Paulo, né, na capital. E apesar de ser uma informação que eu não goste muito de abrir, e eu vou explicar no vídeo o porquê, mas nesse vídeo aqui vai ser importante eu falar sobre isso, até para explicar como que é possível você fazer R$ 150 por dia, tá? Eu vou te explicar mais ou menos como é que eu me organizo para ir atrás dessa meta todos os dias. Beleza? Antes disso, se você não me conhece, meu nome é Luana, sou motorista de aplicativo há mais de 2 anos e nesse canal aqui eu falo sobre como ganhar uma renda extra, tá bom? Eu compartilho histórias, experiências que eu vivo no dia a dia, bate-papos que eu tenho com motorista, às vezes com passageiro, histórias que eu sei que quando eu compartilho com você, de repente pode ser algo que você não viveu ainda e você vai guardar aquilo. Quando você passar por essa situação, você vai lembrar e talvez essa história ou essa situação te ajude a lidar com a situação que você está passando aí, tá bom? Então essa é a intenção aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para fazer parte disso junto comigo. E se gostar do conteúdo aqui, deixa um joinha aí também que você me ajuda bastante, beleza? Então vamos lá para o conteúdo desse vídeo aqui. Quando a gente fala de ganhar R$ 150 por dia, tá bom? Aqui nos aplicativos, seja na Uber, seja na 99, a primeira coisa que você tem que considerar é o seguinte: quantas horas você vai dedicar para o aplicativo, tá bom? Porque quando você fala em termos de ganhos no valor total, isso está diretamente relacionado à quantidade de horas que você vai trabalhar. Nós temos um ganho que a gente tem mais ou menos em média por hora, então baseado nesse ganho, você chega naquela quantidade de horas que você tem que trabalhar no mínimo para poder bater a sua meta, tá? Falando já de forma bem direta, bem assim específica, tá bom? Eu tô fazendo em média, nesse período aqui agora, nós estamos no mês de setembro de 2020, eu tô fazendo em média de 25 a 30 reais por hora aqui no aplicativo, tá? Tem alguns dias que às vezes o dia tá muito bom, você consegue ficar um pouquinho acima dos 30 ali, 32, 33 reais. E tem alguns dias que são dias mais difíceis, dias que estão mais fracos, que você acaba ficando um pouquinho ali abaixo dos 25, tá? 24, 23 reais por hora. Mas eu percebo que pelo menos a média que eu, Luana, faço, ela vai variando aí de 25 a 30 reais, dependendo aí um pouco do dia da semana, tá bom? Então vamos pegar aqui nesse vídeo só para você entender como que eu faço o cálculo de estabelecer a meta de R$ 150 por dia, tá? Que essa é a minha meta durante a semana. Quando eu ligo o aplicativo, a minha meta no dia, durante a semana, tá? É de R$ 150. Então, para eu voltar para casa, eu comecei a trabalhar. Eu vou trabalhar até que horas? Até a hora que eu bater R$ 150, porque essa é a meta. Só que como eu sei mais ou menos como que é o ganho por hora que eu tenho aqui em São Paulo, então mais ou menos eu já sei a quantidade de horas que eu tenho que trabalhar. Então se eu estou fazendo uma média aí vamos pegar o valor mínimo ali de R$ 25 por hora, significa que para bater R$ 150 eu tenho que trabalhar pelo menos aí umas 6 horas, tá bom? Agora tem aqueles dias, às vezes tem um dia que você tá mais fraco ali, de repente você pega aquela corrida que é uma corrida bacana, puxa sua média para cima. Então se for aquele dia ali que deu para fazer uma média de R$ 30 por hora, significa que eu vou ter que trabalhar 5 horas, porque cada hora eu estou ganhando R$ 30. Então, é só uma média, tá bom? Eu não estou falando que significa que você vai ganhar esse valor, até porque dependendo da cidade que você tá, dependendo do horário que você trabalha, isso pode influenciar nos seus ganhos, tá? Os horários que eu, Luana, costumo trabalhar, eu ligo o aplicativo por volta das 5, 6 horas da tarde e aí eu vou fazer essa quantidade de horas a partir da hora que eu comecei. Então, se eu comecei por volta das 5 horas da tarde e eu tenho que trabalhar no mínimo 6 horas, que é a média ali que eu sei que eu vou trabalhar das 5 da tarde até as 11 da noite, tá? Então é uma coisa que eu já sei, são as metas que eu já estipulei. Eu tenho que trabalhar esse horário porque a minha meta é bater 150. Como a minha média de ganho é em torno de 25 por hora, eu tenho que trabalhar 6 horas.
Deu para entender como que é o cálculo? Não é tão complicado, tá? Então, você que já é motorista, deixa aqui nos comentários na sua cidade aí como que estão os ganhos, isso pode ajudar outras pessoas. E se você ainda é motorista iniciante, qual que é o meu conselho? Não tome os valores que eu tô falando, tá bom? Como valores que você vai ganhar. Mas conforme você vai trabalhar, comece a prestar atenção em quanto é a sua média de ganho por hora. Tá bom? Comece a prestar atenção, trabalhe o primeiro dia, fecha ali a quantidade de horas. Quantas horas você trabalhou? 6 horas, 5 horas? Pega o total do seu ganho, divide pela quantidade de horas que você trabalhou e você vai chegar na média de ganho de horas daquele dia. Faça isso durante uma semana, depois faça isso durante um mês. E aí você vai começar a ter noção de quanto você está ganhando por hora. Vai ficar mais fácil de você se planejar para você se organizar para ganhar R$150 por dia, tá bom? Então Luana, eu tenho essa meta. Durante a semana, quando eu saio, tá bom? Eu saio para ganhar R$150 por dia. E no final de semana eu já sou um pouco mais, eu puxo isso um pouco mais para cima. Eu puxo no sábado para R$300 no mínimo e domingo para R$250 no mínimo. Então, como eu sei mais ou menos quanto é o ganho por hora, em cima disso eu vou saber quantas horas eu tenho que trabalhar, tá bom? Mas isso é um planejamento que eu faço para mim baseado naquilo que eu quero ganhar no total no final do mês. Depende também do objetivo que você tem, né? Quando eu vim para os aplicativos, eu falei num vídeo passado que eu entrei no aplicativo para pagar o meu carro, porque eu tinha comprado o meu carro em 24 parcelas só, né? Eu fiz um parcelamento com uma prestação um pouco mais alta, em menos parcelas para pagar o carro mais rápido. Então eu tinha uma meta de valor que eu tinha que trabalhar, pagar o combustível do carro, guardar um dinheiro ali para reserva de manutenção, que aliás é o tema do próximo vídeo que sai amanhã, tá bom? É um vídeo importante. Eu tinha que fazer essa reserva de manutenção e o valor que sobrava para mim, depois de pago todos os custos, ao longo de, se eu somasse todos os dias, tinha que sobrar no mínimo o valor que eu precisava para pagar a parcela do carro. Só que conforme eu fui trabalhando, eu fui aprendendo a fazer esse cálculo de ganho por hora e eu comecei a entender. No começo eu trabalhava só 4 horas por dia no meio da semana. Depois eu comecei a perceber que se eu colocasse 2 horas a mais, no meu caso, dava para fazer isso, não iria ficar tão puxado. Teve um período que até foi um pouco mais puxado, mas depois eu me reorganizei com os meus horários e encaixei 2 horas a mais no aplicativo. Quando você faz as contas disso ao longo de um mês, deu uma diferença considerável. Então eu comecei a ter a condição de pagar o carro e ainda ter uma sobra um pouquinho a mais ali que eu usei para outros tipos de investimentos, tá bom? Mas isso é o que eu fiz. Você tem que ver qual que é a sua realidade, quantas horas você vai poder dedicar para o aplicativo, tá bom? De repente você não pode dedicar 6 horas, porque você já trabalhou o dia inteiro. Eu não sei como que são os seus horários, a tua disponibilidade, mas faça você o seu planejamento, tá bom? Quantas horas você vai trabalhar, veja mais ou menos quanto você ganha por hora e trace ali os seus objetivos. Se você souber mais ou menos quanto dá para fazer por hora aí aonde você mora e quantas horas você tem disponível para poder dedicar aqui no aplicativo, então você vai saber se dá para você ganhar esses R$150 por dia, tá bom? De repente para você consegue ganhar até mais do que R$150. R$150 é um valor que eu estabeleci para mim no meio da semana por causa da quantidade de horas que eu tenho disponível. Mas de repente você é uma pessoa que tem outro serviço, trabalha com outra coisa, mas você consegue separar mais horas para isso. Então, de repente, se for o caso, se for uma coisa que você quer fazer isso, pode valer a pena, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre essa questão de formar reserva para você financeira, tá? Seja para manutenção do carro, seja para pagar o aluguel do carro, para quem trabalha com carro alugado. É importantíssimo você formar uma reserva e é simples de fazer isso, tá bom? Eu comecei a fazer isso logo lá no começo, através de um vídeo que eu assisti aqui no YouTube. E foi uma coisa que já me ajudou demais ao longo desses 2 anos aqui no aplicativo, tá? Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, mas eu vou regravá-lo porque é tão importante que eu acho que é um assunto que merece eu regravar ele até com
mais atualizado aqui com histórias que aconteceram até recentemente sobre como que essa reserva me ajudou, como que essa reserva me salvou, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, tá bom? Para você fazer parte disso aqui comigo, eu compartilho histórias aí de como que dá pra gente ganhar uma renda extra como motorista de aplicativo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Beijo, até a próxima aí. Bora prosperar, Brasil! Até mais. Tchau, tchau.